Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso 20º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósitos, Porque Estou na Terra, do Rick Warren. E hoje a gente vai falar sobre restaurando a comunhão, né? Nós estamos falando neste capítulo sobre o nosso segundo propósito de vida, que é viver com a família de Deus, né? Viver inserido na família de Deus. Falamos sobre a importância de estar numa igreja, a importância de estar em pequenos grupos como Células e Connect. E agora vamos falar sobre a restauração da comunhão. Mas antes da gente entrar aqui no nosso assunto, eu já queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal. E caso você tenha chegado aqui nesse 20º dia, te convido a assistir todo o vídeo e depois clicar no link da descrição para você acessar na nossa playlist, voltar lá pro dia 1 e ver toda essa sequência de mensagens diárias. Vamos começar? Em 2 Coríntios 5,18 vai dizer: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos, né? Ele nos ensinou nisso como um exemplo claro de como restaurar relacionamentos. A gente vai ver ao longo dessa mensagem de hoje 7 passos para a gente fazer isso. Mas antes da gente chegar nessa parte do passo a passo, eu queria deixar a passagem também de Filipenses 2, do 1 ao 2, que diz: Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, faça-me o favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro e sejam amigos de verdade, né? A gente falou em algumas outras mensagens sobre que Deus quer que a família dele seja reconhecida pelo amor. E quando a gente quebra a comunhão entre nós, irmãos de fé, isso é um testemunho, né, deplorável para os não cristãos, de que a gente está passando a mensagem que nós não amamos uns aos outros, que nós não respeitamos uns aos outros, que nós não perdoamos uns aos outros. Então, essa questão da restauração da comunhão tem que ser muito, muito importante em nossas vidas. E lá em Mateus 5,9 vai dizer, né? Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Se você deseja, né, bênçãos de Deus em sua vida e quer ser reconhecido como filho de Deus, a gente tem que aprender a ser um pacificador, né? A manter a paz uns com os outros, né? A exercer essa ação de pacificar também os conflitos que podem existir em nosso meio, né? A gente foi formado para fazer parte da família de Deus e por isso promover a paz é uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver. E aqui, né, a gente tem que não confundir. O promover a paz não significa evitar conflitos. Jesus passou por muitos conflitos, ele resolveu conflitos, né? A gente promover a paz significa a gente chegar numa solução concreta para esses conflitos e não apenas deixar eles de lado e fingir que eles não existem. E também promover a paz não é apaziguar, não é ceder para que o outro, né, possa reprimir o que Jesus tinha em mente para nós. A gente precisa também entender essa diferença, que promover a paz não é nem ceder e nem também fingir que os problemas não existem. E aqui ele vai falar, né, 7 passos bíblicos para a restauração de uma comunhão. E o primeiro é: fale com Deus antes de falar com as pessoas. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos e mais saudáveis se a gente orasse mais a respeito deles, né? E a maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Existem necessidades em nossa vida que somente Deus vai satisfazer. E quando a gente bota essas necessidades no outro, muitas das vezes isso gera um conflito. E o Tiago observa, né? Ele fala lá em Tiago 4, do 1 ao 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. A gente precisa também entender que primeiro a oração é muito importante
nessa questão da restauração da comunhão, né? Porque a gente não vai a Deus primeiro, como ele falou, observou nesse versículo. A gente tem que confiar em Deus primeiro, ao invés de depositar nossa felicidade também nos outros, né? Porque somente Ele pode satisfazer todas as nossas necessidades. E o segundo passo aqui é tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido nesse conflito, Deus espera que você sempre dê o primeiro passo como cristão. E quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Quando acontece algum problema, algum conflito que venha quebrar essa comunhão, a gente tem que imediatamente marcar alguma coisa para se entender, para conversar, para entender um ao outro e fazer essa conferência de paz. Quando se trata de conflitos, né, aquela frase que o tempo cura todas as coisas, isso não existe. Pelo contrário, as mágoas se tornam cada vez mais profundas se não forem curadas. E o melhor momento para a gente ter, né, essa iniciativa de conversa é quando os dois estiverem tranquilos. Não venha querer ter essa conversa quando você estiver cansado, quando você estiver com pressa ou quando o outro estiver com pressa. Isso não vai dar certo. Tem que ser um momento que os dois estejam tranquilos e dispostos a resolver esse conflito. E demonstre compaixão, né? O terceiro passo é que a gente demonstra compaixão pelos sentimentos do outro, né? Antes de procurar solucionar qualquer desavença, a gente tem que primeiro levar em consideração os problemas e os sentimentos da outra pessoa. A gente falou um pouco sobre isso, né, nessas últimas mensagens, o quanto a gente tem que aprender a ouvir. E aqui ele fala para nesse momento de paz, né, que a gente quer tomar essa iniciativa para trazer a paz, para restaurar a comunhão, a gente tem que usar mais os ouvidos e menos a boca. E comece, né, pela compaixão, né, para essa parte de ouvir a outra pessoa, entender a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa e não pela solução do problema. Em Salmos 73, 21 e 22 vai dizer: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado e não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal sem entendimento. Todos nós, quando estamos feridos, quando estamos passando por alguma coisa, podemos sim agir de forma errada, agir como Davi falou aqui, né, como um animal e acabar magoando outras pessoas. Então, antes de você vir conversar com essa pessoa já buscando uma solução ou já jogando tudo em cima dela, exerça compaixão e procure entender o que essa pessoa está passando para ela chegar nesse ápice desse conflito. E o quarto passo, no caso, né, confesse sua parte no conflito. A gente falou ontem sobre sermos humildes, né? Então a gente tem que começar admitindo também os nossos próprios erros e nossas próprias transgressões. Uma ferramenta poderosa, né, para reconciliação é justamente essa confissão. Quando você vem, já chega ali nessa iniciativa, admitindo que você também errou, admitindo que você também pecou, admitindo que você estava fazendo algo errado ali também, você já automaticamente neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque o que ela vai achar que você vai fazer é jogar a culpa tudo em cima dela. E quando você chega admitindo a sua culpa, a sua parte no problema, você automaticamente já vem neutralizando a raiva daquela pessoa e tudo que ela já estava planejando em falar quando fosse rebater o que você falaria. Quando você inicia assim, você abre também as portas para que ela venha confessar a parte dela também, que ela venha confessar também os erros e as transgressões dela nessa parte desse conflito. E invista, né, contra o problema, não contra a pessoa. Isso é muito importante. A gente focar também na solução do problema, não em afetar a pessoa. Em Provérbios 15, vai dizer: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender quando você estiver zangado, e por isso escolha cuidadosamente as palavras. E a resposta branda é sempre melhor do que o fracasso, né?
E você jogar piadas, fazer esse uso do sarcasmo, vai irritar mais a pessoa. E você nunca vai ser persuasivo quando você iniciar a conversa assim, irritando mais o outro. Como a gente falou no passo anterior, né? A intenção é que a gente venha a confessar na nossa parte do conflito justamente para tirar a raiva do outro e não incitar a raiva dele, né? E Efésios 4:29 vai dizer: não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? Pra gente ter cuidado com o uso das palavras que a gente vai usar quando a gente estiver falando com as outras pessoas. E aqui o nosso 6º passo: coopere tanto quanto possível. Paulo diz, né? Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E a paz, ela sempre vem com um preço a ser pago. A gente promover a paz, a gente tem que pagar um preço sobre isso. E às vezes custa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que a gente quebra essas barreiras, né? Como a gente falou sobre começar ali confessão dos nossos pecados. Isso muitas das vezes é desafiador, porque nós somos orgulhosos, nós não vamos querer confessar que estamos errados. E pelo bem da comunhão, a gente tem que fazer o melhor para chegar num acordo. E o 7º passo é enfatize a reconciliação e não a solução. A reconciliação, né, diz respeito ao relacionamento, enquanto a solução está voltada para o problema. Então, quando a gente foca mais na reconciliação, a gente está dizendo para aquela pessoa que a gente prioriza o relacionamento e não está focando no problema em si, né? Mas isso não significa que você deva desistir de resolver o conflito, mas que você pode precisar continuar conversando com essa pessoa e até mesmo discutindo, mas com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer do assunto, né? Restaurar a comunhão, mas não significa que você esqueceu o problema, né? Você vai solucionar, mas o primeiro passo é realmente, né, fazer as pazes com a pessoa. E aqui ele deixa nesse capítulo pra gente um desafio. Ele já deixa aqui: depois de ler esse capítulo, né, depois de você ouvir essa mensagem, com quem você acha que precisa entrar em contato para restaurar a comunhão, né? Não demore nem mais um segundo. Faça uma pausa e converse com Deus sobre essa pessoa. Entregue a Deus como o primeiro passo que a gente falou. Ore, né? E em seguida já pegue o telefone e comece o processo da restauração da comunhão. E ele fala que esses 7 passos são simples, mas não significa que serão fáceis. Mas Pedro nos recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. E é por isso que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Então isso a gente tem que ter como mandamento pra gente, né? Que a gente viva em paz uns com os outros. E que nesse momento, aposto que você lembrou de uma pessoa que você precisa restaurar essa comunhão. Então não deixe para amanhã, não fique postergando isso. Isso é muito importante para a gente poder restaurar laços, sabe? E resolver problemas. Como a gente falou, né? As mágoas, elas não melhoram ou não diminuem com o tempo. Elas ficam cada vez mais profundas e cada vez ficam mais difíceis de serem resolvidas. Quanto mais tempo você deixar passar, mais difícil vai ser de tocar nesse assunto. Mais amargurado você e a outra pessoa vão estar. Então que a gente venha a restaurar a comunhão neste momento. E o tema pra gente refletir nesse dia, né? Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. O versículo pra gente meditar e memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, que é Romanos 12:18. E aqui, né, ele deixou como uma pergunta pra gente meditar a mesma questão desse desafio. Com quem estou precisando restaurar meu relacionamento, restaurar minha comunhão. Haja agora, não deixe para depois, né? A gente tem vivido tempos difíceis e você não tem como saber se amanhã essa pessoa vai estar aí,
se amanhã você está aí. Então, que a gente não perca tempo e restaure essa comunhão com os nossos irmãos, tá bom? Espero que você tenha um dia abençoado e te aguardo aqui amanhã para nossa próxima mensagem do nosso 21º dia.